O Aratuon, mais uma vez, tem o prazer de conversar com o professor de História, Roberto Pessoa, um grande conhecedor, um exímio conhecedor, né, da formação da sociedade soteropolitana, e a gente está aqui para discutir um pouquinho, né, sobre essa situação da Barra. Né? Barra é um bairro que reúne alguns, né, dos pontos turísticos da cidade de Salvador, um lugar que sempre foi muito bem frequentado, um lugar que, na sua formação ao longo do tempo, construiu uma comunidade de nobreza, né, pode-se dizer assim, e hoje a gente vive essa situação calamitosa, né, do bairro estar relacionado com a violência em Salvador. Seja bem-vindo, professor Roberto. Muito obrigado, meu amigo Dinaldo. E prazer falar aqui com os telespectadores da online. E do nosso grupo Aratu. Professor, o senhor está conversando aqui com a gente, eu lembrei mais uma vez de estar aqui buscando suas orientações, até para o senhor fazer uma análise, né, sobre o bairro da Barra, que hoje vive essa situação. Como é que foi a formação desse bairro ao longo do tempo? No início, a Barra é um bairro que está ligado também à nossa história do Brasil colônia, né, na história recente, logo após a descoberta do Brasil. A violência na Barra, ela é uma coisa que a gente pode dizer de forma surpreendente, como está acontecendo hoje, uma coisa nova, ou isso já aconteceu no passado? Há vários tipos de violências, né? A violência na Barra existiu desde a chegada dos primeiros portugueses, uma área muito vulnerável. No ano seguinte do descobrimento do Brasil, entra aqui o Américo Vespucci, na Baía de Todos os Santos. E para chegar à Baía de Todos os Santos, teve que passar pela Barra, porque a única entrada saía da Baía dos Santos. Então, a Barra da Baía de Todos os Santos foi denominada Ponta do Padrão pelos portugueses, como aí foi criado um forte, uma fortaleza, porque logo na entrada é exposto, então, Forte de Santo Antônio da Barra. Da Barra, o nome já diz, né? Daí vem a expressão, é Barra. A Barra, porque a Barra, no aspecto etimológico, é a barreira, é a Barra, é a parte mais exposta, né, de um meio geográfico, ou de uma baía, de uma península. Então, ela fica na entrada da Bahia. Por que a cidade de Salvador não foi fundada na Barra? Porque ficava bem em frente, né, ao mar aberto, bem exposta. Então, tanto que é um bairro que tem 3 fortalezas, num raio de 1 quilômetro. Por quê? Fortalezas. Porque era a região primeira a ser atacada, se viesse invasores, né, estrangeiros, invasores, estranhos, piratas. Então, quando ocorreu aqui, logo no século XVI, entrada de franceses, né, tentando buscar pau-brasil, né, dominar a colônia portuguesa no aspecto econômico, então, eles passavam por ali. Então, os primeiros corsários, piratas, entraram por ali. Mais tarde, a invasão holandesa também se deu, o ano de domínio holandês, de neerlandeses, aqui na Baía de Todos os Santos. E, se não fosse as fortalezas da Barra, aquela região seria logo ocupada por eles e mais facilmente a cidade seria mais dominada ainda, que foram por algumas vezes. Algumas vezes eu digo pelos holandeses, na época da independência do Brasil na Bahia, o Madeira de Melo tomou aquele forte, né, o Forte de Santo Antônio da Barra. Quando não tínhamos, no século XVII, não tínhamos, né, eletricidade, aquela região era toda escura, violências aconteceram também ali, que muitas naus encalhavam ali no Banco de Santo Antônio. Então, por isso foi a necessidade de construir um farol dentro do forte, o farol dentro do forte sinalizando as embarcações. Então, é uma região de vulnerabilidade até hoje. Como é uma ponta, uma península, Salvador é uma península, e ali está a ponta, então também, depois, livre das invasões, a cidade segura, aí passou a ser um lugar contemplativo, onde o crepúsculo era muito mais bonito, né? O pôr do sol, ali o sol não se põe, se afoga. Então, os ingleses vieram na época da abertura dos portos, as Nações Amigas, e começaram com a região, não temia ser mais invasores e tal,
Então, começaram a ocupar aquela região. No início, antes da fundação da cidade, quem ocupou foi o donatário Pereira Coutinho. E, por isso, ele, não sei se ele se arrependeu em fundar a capitania ali, então ele colocou logo as trincheiras e, mais tarde, os fortes. O Fortaleza de São Diogo, primeiro trincheiras, depois da invasão holandesa, foi refortificada aquela área pela exposição. Mas o sistema de capitanias não deu certo, aí quando chega o Tomé de Souza, lógico, procura um lugar mais seguro, lá dentro, né, onde hoje está lá o Elevador Lacerda, aquela região alta da cidade onde nasceu Salvador. E a Barra ficou sendo uma região de proteção, só de fortalezas. Tanto que ali era para ser chamado Santo Antônio, bairro Santo Antônio, mas como a Barra era mais significativa, a Barreira, então ficou sendo o bairro da Barra. Professor, então a gente percebe que a Barra, ela desde do seu início, né, na sua fundação, do processo histórico, ela teve uma relação com a violência. Só que, naquele momento, lá no século XVI, isso por conta de uma geografia e por conta da situação de explorações que se fazia naquele momento, que era através de região costeira, né? Então, por estar ali à beira do litoral, a Barra era muito vulnerável e, por isso, se envolvia nessas questões do tipo da violência da época, né? E daí, como o senhor citou, a gente foi beneficiado com essas construções anti-ataques, né, que hoje viraram pontos turísticos, né, do local, né? Hoje são atrativos, já que não se vive mais aquela situação daquele momento. Então, a gente passou por esse momento daquela violência era colonial, e depois disso a Barra passou a se firmou como um bairro nobre, né? Como é que aconteceu esse processo na história? Então, chegando os ingleses, suíços e novos comerciantes, que abertura dos portos das Nações Amigas, eles optaram por aquela região da Vitória, Barra, e surgindo casarões, né? Na época também de epidemias, então, casarões com sua área verde em volta, com varandas, e ali tornou-se um bairro nobre. E, consequentemente, um bairro contemplativo. Né? Até os anos 70, era um bairro onde já tinha um comércio grande também, lojas de marca, bons restaurantes, e depois disso, com o aumento da população, e o bairro, por ser aquela geografia que é realmente privilegiada, né? Uma ponta onde tem espelho d'água de um lado do outro, então passou a ser um bairro muito frequentado por contempladores, para ver o pôr do sol, e, consequentemente, aí vira um território de todos, né? De todos, e menos dos moradores. É o que está acontecendo hoje. Então, esses canhões que defendia a Salvador, a Barra Ultramarinha, esses canhões, hoje temos que virar para o lado de dentro, né, para defender o lado, né, da terra, do mar. Hoje é a outra costa, né? A outra é a costa representada pelo lado de trás mesmo. Que seria uma violência traiçoeira, né? Indesejável e não concebível, não pode conceber isso, né? Entre nós, estamos brigando, estamos matando, estamos roubando, não podemos fazer isso. Tudo bem, na época existia a concorrência econômica, os estrangeiros não achavam que ninguém era dono, tal, né? Tem vários fatores. Eu vou até além, antes dos portugueses da colônia, os próprios índios ali também, se fizermos uma investigação histórica, arqueológica, tribos ali também lutaram, porque onde existe homem, existe gente, existem rivais, né? Tribos rivais. Então, os próprios índios ali disputaram aquela região, né? Tem uma história dos tapuias, depois dos tupinambás, que empurraram os tapuias. Então, depois vêm os portugueses, e não deixando os ingleses, os corsários, os holandeses. Então, agora a briga está entre a gente, né? entre nós, né? Povos que estão ali e para aproveitar o turista, porque é um bairro onde o pessoal vai contemplar, vai passear. Então, é um bairro onde acham que vão, né, extorquir mais fácil, ou vai, melhor dizendo assim, não digo tomar achar dono do território, né? A Praia da Barra, do Porto da Barra, hoje tem um monte de dono, né? Você chega ali, o comerciante já cerca a área dele, não, essa parte é minha, quem vende sou eu,
Isso não pode existir, não pode. A geografia denuncia a história, como eu digo sempre, quando a maré está cheia, que o espaço fica menor ainda, a violência aumenta. Se fizermos uma pesquisa das brigas de violência na praia, sempre na hora da maré alta. Então, é uma península, um espaço, aí não tem mais para onde crescer. Então, se fosse um litoral norte, como Guarajuba, aí poderia se expandir melhor e, lógico, quando melhor disciplinamento das pessoas, né, menos violência. E ali não, ali fica aquele aglomerado, aquela aglomeração, que não é o momento também de aglomeração, e, consequentemente, disputas, brigas e violência, chamando gente que não tinha necessidade de estar ali, porque tem muita gente que mora em praias lindas, lá no Santo Tomé, praia linda na Itapuã, e vai para a Barra, que acha que na Barra vai sobreviver melhor. E não é por aí. Então, analisando para esse lado da contemplação do local, a gente pode, então, a gente não está aqui discutindo segurança pública, porque não é a nossa especialidade em discussão aqui, a gente está falando da formação histórica do local, mas a gente pode fazer essa associação, né, com relação à criminalidade que cresce em toda a cidade, mas se for considerar a força com que ela chega nas zonas nobres da cidade, na Barra parece que ela chega com mais força por questão dessa contemplação do local, né? Aí ela consegue absorver a criminalidade de uma maneira mais rápida que outros bairros nobres, se a gente for fazer uma comparação. O aspecto geográfico é muito importante, a gente tem que pensar nisso. É uma praia que tem mais tempo de praia do que o outro lado do mar aberto. O mar aberto, quando chega 3 horas da tarde, todo mundo vai embora, o sol já não bate ali. Já na Barra, no Porto da Barra, o sol bate até a última hora, que é a área do poente. Então, está mais tempo de praia, né? Tem gente que fica ali, não, só vou na hora que depois do pôr do sol, vou embora para casa. Aí disso já tomaram algumas cervejas, alguns pileques, aí vem a consequência, né, do álcool, da bebida, e brigas, disputas de vendedores, muita briga de comerciantes ali também, sabia? Não somente de frequentadores, não sei, comerciantes em geral, né? Em geral. A gente pode... Será que a gente pode vislumbrar numa recuperação desse aspecto romântico do local ainda, professor? Mesmo o senhor ressaltando essa contemplação do local, essa força, essa magia que a geografia da Barra oferece para que essas aglomerações aconteçam, será que há solução para o retorno daquele local tão aprazível como já foi? Se bem que a gente pode até fazer uma analogia com a época, né, da fundação da cidade, quando existia a guerra contra os corsários, piratas, contra os ataques que vinham pelo mar. Isso já passou, ficou para trás. Será que essa nova fase da história da criminalidade também a Barra vai vencer? Vence. Quando queremos, conseguimos, né? E aqui tem que respeitar a geografia do local, que é pequena, né? Não comporta toda a cidade ali, a quantidade de gente que vai para aquela praia. Então, temos que dar opções para outros lugares, para as pessoas irem desfrutar outros lugares. O que tem na Barra pode ter também em Santo Tomé de Paripe, pode ter na Boa Viagem, pode ter em Piatã, e distribuir mais. É incompatível aquela região, a quantidade de gente que frequenta, né? Temos vários lugares com belo pôr do sol. Tem gente que agora indo para a Praia da Preguiça, a Praia do Solar do Leão, ali do lado. Tem vários lugares onde podemos contemplar o pôr do sol. Então, é disciplinar e restringir mesmo, ter uma política de limitar, né, sem discriminar o pobre e o rico, né? Lógico, dando preferência a quem mora lá, porque quem mora tem, né, tem sua vivência lá, tem que sair, tem que andar, tem que fazer seu exercício, comprar e tudo mais, e priorizar os moradores e organizar, disciplinar a quem frequenta aquela região toda. Repare que o Porto da Barra fica um aglomerado muito forte, já o Farol da Barra não tanto.
e a paisagem é quase a mesma. Né? Então, temos que limitar aquela praia, arranjar uma maneira, um estudo, né? Digo assim, físico mesmo, para limitar as pessoas, que não há comportamento para aquilo tudo. Ok, professor. Muito obrigado mais uma vez por participar aqui com a gente, trazendo essas informações que nos ajudam, né, a entender um processo, né, que não é tão simples. Né? A Barra, a gente, como falou inicialmente, né, muita gente se surpreende hoje, que muitos jamais imaginaram hoje está falando, não quero ir na Barra porque a Barra é perigosa, é violenta, quando algum tempo atrás as pessoas queriam visitar a Barra por ser um lugar não só aprazível, como de segurança, como um lugar de tranquilidade, né? de ter um momento de lazer com paz. Muito obrigado mais uma vez. Tudo bem, meu amigo. E a minha parte é a parte histórica mesmo. Se fosse tão simples, tão fácil, né, achar essa solução, já teriam resolvido por aí. Né? Então, temos que analisar assim, um pouco da história do local. Foi um local onde ninguém queria morar na época, porque também os invasores começavam a entrar por ali. Foi um lugar perigoso, como também foi o bairro dos Aflitos, o nome dos Aflitos, eles ficavam na aflição e ver aqueles navios entrando na história, no século XVII. Então, a história é cíclica, né? Então, tivemos uma época muito grande também de segurança, de tranquilidade. Hoje, outra vez, está insegura e tenho muita fé que amanhã vai estar seguro outra vez e depende de uma gestão, né? De uma gestão e de um estudo e tudo mais. Que assim seja, né? Essa Barra, por enquanto, do corsário ao tráfico de drogas, já que essa deve ser a mola mestra da criminalidade que ataca o local, né? Exatamente. Muito obrigado. Seja pesada, né? Abraço. É Barra, né? É Barra. Abraço, doutor. Um prazer.